A paz do Senhor para todos e uma boa tarde para você, amado ouvinte, que está aí do outro lado, que não serve ao Senhor Jesus e você pode estar vendo esse vídeo, não sei se é à tarde, se é pela manhã, se é à noite. Eu quero te dar uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia para você, tá certo? Parei aqui um pouquinho e vou ler para vocês um texto da palavra do Senhor que está escrito em Lucas, capítulo 15 e a partir do versículo 11. Fala a respeito de um filho e de um pai. É bem conhecida essa passagem, porém, ela nos ensina tanta coisa. Eu queria falar especialmente para você, que saiu da casa do pai. A palavra diz assim, ó. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao seu pai: Pai, dai-me a minha parte dos meus bens que me pertence. E o pai repartiu a sua fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali ele despedaçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele já gasto tudo o que ele tinha, naquela terra houve uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. E foi quando ele chegou para um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou ele para os campos apacentar porcos. E ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se ele, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correu e o lançou no seu pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traze depressa a melhor roupa, coloca o anel no dedo dele e sandália nos seus pés. E traze o bezerro cevado, matai-o. Então vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vejam só, meus queridos, o que é que está dizendo aqui? Quando um filho chega a pedir ao seu pai a parte da sua herança, é certo isso? Não, porque o pai estava vivo, mas ele estava pedindo a sua parte da herança. E aquele pai não negou ao seu filho, ele entregou. E aquele jovem queria conhecer o mundo. Ele queria conhecer os prazeres do mundo. Ele queria ver como era lá fora. Ele tinha amor do pai, ele tinha roupa, ele tinha calçado, ele tinha nome. Ele era digno ali na casa do seu pai. Mas ele tinha curiosidade de conhecer como era lá fora. Então, ele era filho, tinha tudo e desejou ir embora. Mas a Bíblia diz que ele gastou tudo. Dissolutamente. Amizades, tudo que vinha na frente ele gastou. E a Bíblia diz que ele se deparou apacentando porcos ali. Mas há um detalhe. A Bíblia diz que ele, tornando em si, isso se chama reconhecer. Ele reconheceu que os empregados do seu pai tinham abundância de tudo. Os empregados do seu pai tinham tudo. E ele ali, sendo filho, vivendo desse jeito. É a vontade do pai que você viva perecendo? Não. A vontade do pai é que você viva como filho,
que você tenha os direitos de filho, que você tenha os benefícios de filho. Então, o pai, ele não tem prazer em ver o filho perecer. Mas a Bíblia diz que foi necessário, aqui não está mostrando que o pai foi ao encontro do filho, foi procurar onde estava o filho. Não, aqui mostra que o filho, tornando em si, disse: voltarei, me levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Aqui chama perdão. Quando a gente reconhece o nosso erro, a gente alcança misericórdia, a gente alcança perdão. Quando a gente reconhece o nosso erro e nós abandona ele. Então esse jovem, ele poderia dizer: eu vou voltar para casa do meu pai não vai me aceitar. E a vergonha? E o meu irmão que ficou lá vai zombar de mim? Como é que vai ser? Eu não vou voltar. E os empregados do meu pai? E se meu pai olhar para mim e dizer assim: volte, não quero mais você aqui? Ele não pensou nisso. Ele correu para os braços do pai. Esse pai aqui representa o nosso Deus. Ele te ama e está de braços abertos. A gente vê no finalzinho que quando ele voltou para a casa do pai, ele já viu o pai à distância, ele já avistou o pai. Prova que o pai estava ali esperando. Esse é o nosso Deus. Ele está nos esperando. Então você, que tinha tudo e resolveu ir lá fora, você encontrou muitas amizades, você se satisfez com muitas coisas, porém você sente aquela saudade da casa do seu pai. Você sente aquele vazio no seu coração. Jesus, ele quer te dar a oportunidade de se tornar filho de Deus. Ele quer te dar essa oportunidade. Então Jesus mostra aqui na sua palavra que quando se reconhece, se alcança perdão. Esse rapaz, ele reconheceu suas falhas, ele reconheceu que errou. Ele reconheceu, e quando ele reconheceu, ele teve de volta o seu lugar de filho. Esse Deus que eu sirvo é o Deus que você pode servir também, você que não serve a Deus. É o mesmo Deus, é o Deus que tem todo o poder de transformar, de libertar, de dar um novo nome. Esse pai aqui recebeu o seu filho. Pai é pai, meu querido, minha querida. Pai é pai. E ele vai te receber de braços abertos. O teu lugar está no mesmo lugar. Basta você voltar para ele. Basta você aceitar Jesus. Se você nunca aceitou Jesus, você pode aceitar Jesus hoje, se você quiser. Se você já aceitou Jesus, então você sabe o prazer que é aceitar Jesus. O prazer que é servir a ele. Servir a ele, meus queridos, não é só flores, não. Passamos por muita dificuldade, não é fácil levarmos o nome do evangelho conosco. Não é fácil levar a bandeira do evangelho. A gente passa por muitas tentações, muitas coisas. Porém, temos um Pai que cuida de nós, temos um amigo, Espírito Santo. Então você pode ter esses benefícios também. Jesus, ele quer te dar uma oportunidade. Como é que você está hoje? Como está a sua vida hoje? O que os teus amigos lá do mundo te trouxe de benefício? Quais foram as palavras de edificação que mudou a sua vida para melhor que você teve? Então Jesus, ele tem a felicidade que você precisa. Jesus, ele tem o melhor para a sua vida. Aqui como esse pai entregou a sua parte da herança para seu filho, ele poderia ter recebido o filho e ter dito: ó, você vai ser meu trabalhador. Você vai ter os benefícios de um funcionário, mas benefícios de filho você não terá mais, porque você foi embora. Mas não, nosso Deus, nosso Pai é misericordioso. Ele colocou o anel no dedo daquele jovem, ele colocou a roupa de novo naquele jovem, calçou os seus pés novamente, lhe deu o nome de filho. Porque no finalzinho ele disse que meu filho estava perdido e foi achado, e começou a se alegrar, mandou matar o bezerro mais cevado e fez uma grande festa. E ele disse: vamos comer, vamos nos alegrar. Por quê? Porque houve o perdão, o reconhecimento. Então as coisas só vão melhorar quando você dá o primeiro passo.
Você precisa dar um passo, meu querido. Você precisa dar um passo, minha querida. Nada está perdido para a sua vida, não. Nada está no fim, não. Jesus, ele te ama. Ele te dá todos os dias oportunidade. Quantos filhos estão dentro da casa do Pai, porém afastados? Existem também esses filhos que está dentro da casa do Pai, porém não fala com o Pai, não tem intimidade com o Pai, não pede conselho ao Pai, não pergunta se o Pai permite, se não permite, se é a vontade dele, se não é a vontade dele. Também tem esse lado do filho. Quantas vezes nós nos encontramos assim? Onde nós estamos na casa do Pai, louvando a Ele, servindo a Ele, porém, cada vez mais com a intimidade com Deus, a intimidade com o nosso Pai, afastada cada vez mais. Ele não quer isso, meus queridos. Ele não quer isso de nós. Ele quer que a gente tenha aproximação. Ele quer que a gente tenha laço de pai e filho. Jesus, ele quer isso de nós, de mim, de você. Então, Jesus diz nessa palavra que o perdão, ele une novamente. O perdão, ele traz benefícios para nós. Porque Jesus, ele nos ama. E ele tem o melhor para nossas vidas. Então, que essa palavra venha e, através do Espírito Santo, convença você. Pois só é o Espírito Santo que pode convencer você e que você possa reconhecer que precisa voltar. Volte para a casa do Senhor enquanto é tempo. Jesus está voltando, ele vai raiar nessas nuvens para vir buscar os seus escolhidos. E você merece estar na lista dos escolhidos. Você merece. Então volta para ele enquanto é tempo. O mundo está aí. Se a gente for olhar para as notícias do mundo, é guerra. Jesus está falando, eis que estou à porta. Jesus está falando, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando, adolescentes, jovens, para todos nós. Jesus está voltando e é tempo da gente observar as coisas ao nosso redor e ver que ele está falando conosco. Quantas vezes ignoramos as coisas que têm acontecido, achando que aconteceu por acontecer. Não, Jesus está falando. Eu estou à porta. Eu estou voltando. Arrependei-vos, volte para a casa do Pai. Através do nosso Senhor Jesus, a gente tem a liberdade de sermos livres da escravidão do pecado. Sermos livres. Ele morreu naquela cruz para nos livrar, para nos trazer hoje a salvação. Então você pode ter hoje a oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais, meu querido. Minha querida, amanhã pode ser tarde demais. Que a gente faça como esse jovem, seja dentro da casa do Pai ou seja fora da casa do Pai. A partir do momento que a gente vê e perceber que a nossa intimidade com Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Então, quando a gente está entrando em situações, em pecados, em atitudes que não agradam a Deus, nos afastamos dele. Mas que a gente possa reconhecer e correr para os braços do Pai. Correr para os seus braços, porque lá ele tem porto seguro. Lá ele tem o que nos dá, que é o nome no livro da vida. Esse é o Deus que nós servimos. Ele tem amor para você, ele tem amor para mim, para todos nós. E que essa palavra possa ficar no nosso coração e que a gente venha praticar ela. Cada um de nós venha praticar essa palavra, porque a fé sem obra, ela é morta. Se a gente ouve a palavra e a gente não pratica ela, nada será mudado na nossa vida. Mas quando a gente coloca aquela palavra no nosso coração, quando a gente medita nela, quando a gente coloca ela dentro do nosso coração como um tudo, e quando a gente começa a praticar aquela palavra, nós vamos ver a mudança chegando na nossa vida. É necessário que a gente pratique. Não só ouça, como pratique a palavra de Deus. É isso que ele quer de nós, é isso que ele quer de cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe vocês.